Cumprimentar as senhoras procuradoras de justiça, os procuradores de justiça que integram o egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores. Cumprimentar o doutor Fábio Strecker Schmidt, nosso geral do Ministério Público. Gostaria de cumprimentar também o doutor Paulo Antônio Locatelli, secretário do órgão especial. Havendo quórum, declaro aberta a presente sessão extraordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores. Eu passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ordem do dia e eventuais justificativas de ausência. Bem, cumprimentando o Dr. Fernando da Silva Comim, nosso Procurador-Geral de Justiça e presidente desse egrégio órgão, estendendo a todos os demais presentes aqui as minhas saudações, também que nos acompanha de modo online. Nós temos hoje 2 ausentes, o Dr. Humberto Francisco Scharf Vieira, questão de problema de saúde na pessoa da família, e o Dr. Plínio César Moreira em férias, o suplente, Dr. Paulo Ricardo da Silva, que está nos acompanhando online. Perfeito. O edital de convocação da sessão de hoje tem a seguinte ordem do dia: julgamento de eventuais recursos e homologação do resultado da eleição para a formação da lista tríplice ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, biênio 2023-2025, nos termos do artigo 48 do Regimento Interno do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Era isso, doutor. Obrigado, doutor Paulo. Nós temos, então, um único item na ordem do dia da sessão extraordinária, o julgamento de eventuais recursos e homologação do resultado das eleições para a formação da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do biênio 2023-2025. Nós fomos informados pela Comissão Eleitoral, e eu quero cumprimentar aqui os 2 integrantes da Comissão Eleitoral presentes, doutor Pedro Sérgio Star, doutor José Eduardo Orofino da Luz Fontes, que, juntamente com o doutor Leonardo Leman, Justiça da Capital, formaram a Comissão Eleitoral. Agradecer pela dedicação da Comissão Eleitoral e cumprimentá-los pela regularidade dos trabalhos. As eleições transcorreram dentro da mais absoluta normalidade, não é? Cumprimentar também aqui os eleitos que estão presentes, doutor Fábio de Souza Trajano e a doutora Gladys Afonso e o doutor Marcelo Gomes Silva, cumprimentá-los pela disposição em participar de mais esse importante processo de fortalecimento democrático do Ministério Público de Santa Catarina e informar o colegiado, que Vossas Excelências já devem ter recebido, do mesmo modo que eu, o comunicado da Comissão Eleitoral informando que não houve a interposição de qualquer recurso dentro do prazo previsto na lei orgânica do Ministério Público de Santa Catarina dentro das 24 horas seguintes ao pleito. Então, desse modo, a matéria se encontra apta a ser deliberada pelo colegiado, tá? Nas eleições para a composição da lista tríplice, nós registramos 6 inscrições, foram registradas 6 inscrições. O número de eleitores foram 502 eleitores, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. O total dos votos possíveis, considerando a lista, a possibilidade de 3 votos cada eleitor, foi 1.506. E o resultado, que já foi informado na sexta-feira, foi e está disponibilizado na internet, Dr. Fábio de Souza Trajano fez 268 votos, Dr. Marcelo Gomes Silva fez 259 votos, a doutora Gladys Afonso fez 250 votos, a doutora Vanessa Cavalazzi fez 202 votos,
Dr. Rui Arno Richter fez 105 votos e o Dr. Ivens José Tives de Carvalho fez 89 votos. O total de votos brancos foi 303, e aqui é preciso esclarecer, para exata 333, desculpe. Obrigado, doutor Paulo. É preciso esclarecer para exata compreensão da matéria, sobretudo para quem não é afeito ao nosso estatuto e ao processo eleitoral interno, que esses votos em branco representam aqueles colegas que, por algum motivo, optaram por não exercer os 3 votos. Então, cada voto não exercido é um voto em branco. Então, como já assinalado, no julgamento não houve a interposição de nenhum recurso, os trabalhos transcorreram dentro da mais absoluta normalidade. Uma vez mais, o índice de abstenção, assim como na última eleição, foi 0. Todos os membros ativos do Ministério Público de Santa Catarina exerceram o sufrágio, que é um exemplo de fortalecimento democrático da nossa instituição por meio de um sistema avançado que permitiu o exercício do voto com segurança, rastreabilidade e auditagem à distância e uma apuração imediata. Então, mais uma vez, o Ministério Público de Santa Catarina se destaca. Eu quero aqui fazer também a referência a que esse nosso modelo de captação de votos, por meio do sistema que foi desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, justamente por sua segurança e auditagem, foi adotado pela Procuradoria-Geral da República, que o utilizou nas últimas eleições. Compartilhamos com a Procuradoria, o Ministério Público Federal, o sucesso do processo de votação na nossa instituição, e a PGR adotou esse modelo como sendo modelo utilizado pelo Ministério Público Federal nas eleições internas. Portanto, eu coloco aqui a matéria em deliberação e indago se todos estão de acordo com a homologação do resultado das eleições. De acordo. De acordo. De acordo. Pela homologação. De acordo. Registrar o impedimento do doutor Fábio e da doutora Cláudia. Exatamente, eu até ia pedir a palavra para registrar meu impedimento. Perfeito, perfeito. Doutora Gladys e o doutor Fábio Trajano, integrantes do órgão especial, estão, obviamente, impedidos para a deliberação e, com os impedimentos devidamente registrados, o resultado da eleição está homologado. Dr. Marcelo Gomes Silva e a doutora Gladys solicitaram previamente a inscrição para fazer uso da palavra. Como a doutora Gladys é integrante do colegiado, eu vou, primeiramente, passar a palavra à doutora Gladys e, na sequência, com o aval de todo o colegiado, eu passaria a palavra ao doutor Marcelo. Então, doutora Gladys, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada. Cumprimentando o senhor presidente e demais integrantes desse colegiado, os colegas que nos acompanham, eu inicialmente registro que gostaria de me fazer presente nessa sessão, mas um pequeno problema de saúde me impediu de estar presente hoje nessa sessão. Inicialmente, eu gostaria de agradecer todos os colegas que participaram do pleito, foi uma caminhada muito importante, de muito conhecimento, de muito aprendizado. É sempre muito bom e importante revisitar as regiões do Estado e ouvir os colegas que estão na ponta, que prestam diretamente um serviço de qualidade e de excelência que o nosso Ministério Público vem prestando até hoje e vai continuar prestando sempre,
Foi um pleito legítimo, com a participação de 6 candidatos, né? Debatemos o Ministério Público e engrandecemos a todos com as nossas ideias, que eu tenho certeza que essa foi a parte mais frutífera de toda a caminhada. Eu agradeço a todos, especialmente o Fábio e o Marcelo, que fizemos, né, a campanha juntos, viajamos e visitamos com um pleito comum. Esse pleito sagrou-se vitorioso ao final, pela vontade da maioria da classe, e pedi a palavra especialmente para deixar isso registrado e também como, né, acompanhamos todo e registramos isso em todos os núcleos que passamos, que o nosso empenho sempre foi a luta histórica do Ministério Público pela nomeação do candidato mais votado, né? Esse foi sempre um pleito histórico do Ministério Público e, como disse e repito aqui, passamos sempre imbuídos nesse propósito, com o nosso compromisso de não externar qualquer ingerência, né, externa para as nomeações. Então, novamente cumprimentando a todos e a todas, né, participar desse pleito, gostaria aqui de reafirmar o nosso compromisso assumido durante a campanha. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Gladys. Eu quero cumprimentá-la e enaltecer a importância desse gesto, né, de Vossa Excelência, de reafirmar esse compromisso que já foi assumido, né, publicamente com a classe durante todo o processo eleitoral. Quero também cumprimentar aqui, né, todos os demais candidatos, mesmo, né, os que não integram a lista tríplice, pela participação democrática, pela troca de ideias, pelo contraponto, que é sempre importante para o aperfeiçoamento da nossa instituição, independente de quem, né, tem a responsabilidade de conduzir a gestão, né? Acredito que foi um processo em que todos crescemos com a troca de ideias, com o contraponto de impressões, e isso é o aspecto primordial, né, de todo o processo eleitoral. Eu passo a palavra, se todos estiverem de acordo, ao doutor Marcelo Gomes Silva, aqui presente, para que possa manifestar-se. Posso chegar? Por favor, fica aqui, por favor. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça, também parabenizá-lo pela sua indicação ao Conselho Nacional da MP, expressiva, fazendo votos que dê tudo certo e Vossa Excelência possa nos representar naquele colegiado. Ao nosso corregedor, Dr. Fábio Streck-Schmidt, nosso ouvidor, Dr. Paulo César, cumprimentar a comissão eleitoral, Dr. Pedro, Dr. Fontes, e agradecer pela forma como foi conduzida a nossa eleição. Foi muito serena, muito tranquila. Nós, na condição de candidatos, pudemos sentir na comissão a segurança necessária para esse pleito. Cumprimentar as senhoras procuradoras, os senhores procuradores, e, na mesma linha que a doutora Gladys, reforçar aqui, deixar consignado, e de alguma forma, se o colegiado pudesse, Vossa Excelência, na condição de presidente do colegiado, pudesse levar ao governador nosso desejo que o compromisso assumido entre nós, perante a classe, e também perante o governador no final do ano passado, que esse compromisso ele se mantenha, qual seja, que a gente possa ter a nomeação do candidato mais votado, e que esse candidato foi o Dr. Fábio de Souza Trajano, com todos os méritos, com toda a sua legitimidade. Então, esse é o nosso desejo, e que hoje, no dia do aniversário dele, ele possa receber o presente que ele tanto mereceu. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo, pelo gesto também, né, que se soma aqui ao já manifestado pela doutora Gladys. Não tenho a menor dúvida de que expressa a vontade de todos nós. E eu vou passar a palavra agora ao doutor Fábio, que também pediu a sua inscrição. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Fábio. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento de uma maneira muito especial o doutor Fernando da Silva Comim, nosso amigo, nosso procurador-geral.
Também cumprimento pelo resultado expressivo na eleição do Conselho Nacional do Ministério Público e faço votos que, para o crescimento não do Ministério Público catarinense, mas brasileiro, Vossa Excelência possa ocupar aquele colegiado. Cumprimento também o Dr. Fábio Streck-Schmidt, nosso corregedor, que vem desenvolvendo um trabalho magnífico à frente da corregedoria. O meu amigo de longa data e uma das maiores fontes de inspiração que eu tive o privilégio de ter na minha carreira, Dr. Pedro Sérgio Stail, presidente da Comissão Eleitoral. Agradecer pela caminhada conjunta, Dr. José Eduardo Rufino da Luz Fontes, também integrante da Comissão Eleitoral, e o Dr. Leonardo Lema, Dr. Paulo Catello, nosso secretário, nosso ouvidor, César. Cumprimentar todas as procuradoras, os procuradores, e cumprimentar de uma maneira muito especial o meu amigo de caminhada de longa data, Dr. Marcelo Gomes Silva, e a doutora Gladys Afonso. Dizer que o maior presente de aniversário que eu ganhei, na verdade, é integrar essa instituição, estar ao lado de pessoas tão valorosas, fortalecer o nosso vínculo de amizade, de idealismo do Ministério Público, com a Gladys e com o Marcelo e com tantos amigos que eu tive o privilégio de ter ao longo da minha carreira. Como já foi mencionado aqui, efetivamente o nosso projeto se baseava em alguns pilares e um dos pilares mais importantes foi que nós possamos continuar tendo, né, o procurador-geral mais votado. Então, agradeço a caminhada com a Gladys e com o Marcelo. Eu acho que é uma sessão histórica pela declaração pública aqui, depois do pleito, que a nossa vontade, que foi abraçada pela classe, está confirmada, e nós vamos, então, aguardar com muita serenidade a prerrogativa do senhor governador, mas externando o desejo, né, de todos nós que essa tradição seja mantida. Muito obrigado, doutor Fernando, muito obrigado a todos. Cumprimento o nosso servidor, o doutor Ariadne Klein Sartori, secretária, doutor Henrique Aeta, e foi uma grande honra, né, estar presente aqui nessa sessão. Muito obrigado, amigos. Obrigado, doutor Fábio. Do mesmo modo, cumprimento pelo resultado. E assim como Vossa Excelência e todos nós, também aguardamos de maneira serena, que o senhor governador possa referendar a vontade da classe manifestada na última sexta-feira. Eu passo a palavra agora ao doutor Pedro Sérgio Stail, nosso decano, que pediu a inscrição. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Pedro. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o nosso procurador-geral, doutor Fernando da Silva Comim, já reiterar os cumprimentos também pela brilhante êxito na eleição ao CNMP. Oxalá o êxito do início dessa jornada se conclua positivamente aí para o engrandecimento do nosso Ministério Público e seguramente do Ministério Público brasileiro. Quero cumprimentar o nosso corregedor, nosso ouvidor, secretário, doutor Paulo, cumprimentar os candidatos aqui presentes, doutor Fábio, doutor Marcelo, doutora Gladys, cumprimentar as colegas e os colegas e dizer que a minha satisfação de presenciar esse gesto da doutora Gladys e do doutor Marcelo, demonstrando desprendimento, responsabilidade com os compromissos assumidos e, acima de tudo, a preservação da democracia quase plena do nosso Ministério Público. Não podemos desconsiderar, obviamente, a prerrogativa do senhor governador de escolher qualquer um dos integrantes da lista. Isso nunca foi aviltado, ainda que sempre se levasse esse pleito da classe. E a classe tem sido exitosa nesse pleito, tem obtido êxito nesse pleito há 26 anos. Essa é a 14ª oportunidade que o governador do estado recebe uma lista tríplice e oxalá se confirme a tradição recente no estado de Santa Catarina, no sentido de que a chancela à vontade da classe obtenha a vontade de todos sacramentada no gesto do governador escolhendo o mais votado.
A propósito disso, senhor procurador-geral, eminentes colegas, o gesto dos colegas Gladys Afonso e Marcelo não é inédito perante esse colegiado, e tendo com isso uma inspiração pelo futuro da instituição e pelo momento que vivemos, eu proponho aí que o colegiado, que o órgão especial, se manifeste no sentido da escolha do mais votado, que o senhor procurador-geral, quando levar a lista, leve ao senhor governador, obviamente explicando ao governador que é uma manifestação e que seria desnecessário dizer que ele tem total liberdade e o nosso procurador-geral tem habilidade suficiente, maturidade para fazê-lo. Mas eu gostaria de propor que o colégio, esse colegiado, manifestasse no mesmo sentido da manifestação dos dois colegas que integraram a lista. E, para encerrar, eu reitero os cumprimentos que já fiz no dia que anunciei o resultado. Primeiro aos três que aqui se encontram e extensivamente aos demais colegas que participaram desse pleito aí, cujo objetivo de todos, sabemos nós, diante do momento de reflexão institucional importante que se faz, o objetivo de todos é o engrandecimento da instituição. Muito obrigado. Senhor presidente, Doutor Fontes, com a palavra. a propósito da palavra do doutor Pedro Stein, eu já ia manifestar, que Vossa Excelência colocou na sua manifestação todos nós. Eu não me incluo nessa posição de tenha que ser o mais votado. Nós temos um processo em duas fases. Nós fomos os eleitores na primeira fase e vamos ter um eleitor na segunda fase, que é o governador do estado. Eu sou um homem que respeita a democracia e, respeitando a democracia, eu acho que o processo democrático deve ser respeitado. Então, eu não sou homem de coagir ninguém, coagir, de modo de dizer, levar a tomar uma decisão. Até essa é uma posição. Sim, claro. Entendo que respeitem, tá? Mas eu não adiro a essa proposta. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Então, eu vou colocar a proposta do Dr. Pedro Sérgio Stail, de uma indicação do colegiado em deliberação. Eu peço que quem está de acordo com a proposta do Dr. Pedro permaneça como se encontra e quem é contrário se manifeste. Senhor Procurador-Geral, quais os termos exatos que serão utilizados nesse ofício? Doutor Tico, na verdade, nós iríamos apenas constar em ata, a intenção seria, não sei se é algo diverso disso, doutor Pedro, mas constar em ata a aprovação do colegiado quanto a solicitação, ao apoio, à manifestação favorável do colegiado à nomeação do candidato mais votado. Apenas isso, né? Sim. Não constaria do ofício. Não. Isso seria levado ao governador. Constaríamos na ata e hoje, quando eu for entregar ao senhor governador no período da tarde, já tem um horário agendado com o senhor governador para entregar a lista tríplice, eu faria referência à aprovação dessa moção do colegiado. Tá? Em forma de moção. Isso. Exato. Então, eu acompanho a proposta do doutor Pedro. Obrigado. Senhor procurador, e foi a partir da manifestação do doutor Marcelo e da doutora Gladys também. Exato. Vinculando isso à nossa manifestação. Isso, na ata, nós vamos deixar isso bem detalhado. Perfeito. De acordo. De acordo. Senhor presidente, Ari Capella, eu estou inseguro quanto a essa posição. Eu não tinha parado para pensar nessa possibilidade, então eu peço vênia ao doutor Pedro, eu acompanho o doutor Fontes. Ok. Mais algum voto contrário? Então, está aprovada por maioria. Doutor Fábio Trajano pediu a palavra. Doutor, eu só queria deixar registrado meu agradecimento, já fiz, externei a classe um e-mail, mas também a todos os candidatos, né, que participaram do pleito. Obrigado.
Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Então, eu agradeço, né, aqui a presença de todas as senhoras, de todos os senhores. Né, como eu já disse anteriormente, nós temos um horário hoje, no período da tarde, com o senhor governador. Né, pretendemos entregar a ele a lista tríplice, né, juntamente com a informação quanto ao que deliberado na presente sessão, de maneira que eu agradeço uma vez mais, né, a participação de todos os candidatos no pleito e agradeço, sobretudo, né, o grande gesto de fortalecimento democrático da nossa instituição na pessoa de cada promotor e promotora, de cada procurador e procuradora de justiça, pelo elevado nível dos debates, né, e o respeito que preponderou entre os candidatos. Doutor Américo, gostaria de fazer uso da palavra? Sim, doutor Comim, salvo engano, nós temos que homologar também a sua eleição. Não. Não é necessário? Não há necessidade, doutor Américo. A indicação do candidato ao CNMP, não existe essa previsão na nossa lei orgânica. Ok, é que eu, salvo engano, teria constado no item ali, eu não tenho o edital na mão, mas tudo bem, então tá certo. Não, doutor Américo, a convocação foi exclusivamente para homologar o resultado da eleição para a formação da lista tríplice. Mas obrigado pela preocupação, tá? De qualquer maneira, já que eu estou com a palavra, eu quero cumprimentar a todos, né, de modo especial o Procurador-Geral pela expressiva votação e fazer coro aí o que o doutor Pedro e os demais mencionaram, que Vossa Excelência consiga alcançar, né, a escolha junto ao Conselho Nacional. Representará com galhardia o Ministério Público Brasileiro. Parabéns. Muito obrigado, doutor Américo. Obrigado. Vamos fazer o nosso melhor lá, vamos tentar. Senhoras e senhores, uma vez mais, né, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências. Eu declaro encerrada a presente sessão.